têm os mesmos direitos que os homens e que os homens podem fazer, podem vestir o que eles quiserem, podem brincar com bonecas. E vocês, meninas, só fazem uma coisa? Eu jogo à bola. Um jogo da bola, sim. E eu acho que os homens também gostam de brincar com as bonecas. Além de funcionária, acho que me vi um bocadinho também como confidente, que é a nossa função aqui dentro. E acho que a primeira função deverá ser mesmo essa, eles não nos verem como funcionários, mas sim como alguém que possam ter confiança e abertura para poder falar sobre diversos assuntos que às vezes não conseguem falar em casa. A percepção que eu tenho é que está-se a banalizar a violência, seja no namoro, seja psicológica, seja física, seja de que maneira for, está-se a banalizar. E esta geração, o que eu noto é que é tudo normal. Tudo é normal. Um estalo é normal porque ele gosta de mim, ciúmes é normal porque ele gosta de mim. E é difícil chegar à adolescência principalmente e fazer perceber que isso não é normal. É porque eles têm acesso a tanta informação, basta um clique e eles conseguem aceder a tudo, só que nem sempre a informação que eles adquirem é a informação correta. E eles são como uma esponja, que é mesmo assim. As redes sociais, aquilo é uma divagação que ganha uma dimensão tremenda e tudo é exposto nas redes sociais, que é isso que eu acho que eles deixam um bocadinho de viver a própria vida para viver a vida das redes sociais. E foi importante porque aprende sempre, pronto, com a experiência que nós temos de ver as coisas, né? Porque são 30 anos de evolução. Eu apanhei de 30 anos, evolui-se muito numas coisas, mas também se desevolui noutras. Eu acabo por achar que às vezes os métodos antigos eram melhores que os que são agora, porque damos-lhe uma liberdade muito maior e eles depois acham que têm poder sobre isto, sobre aquilo. Eu acho que às vezes é preciso pormos um travão e dizer, espera aí. E eles vivem muito à frente. Aquilo que nós vivíamos naquelas fases da vida, eles hoje vivem tudo muito a correr. Quando chegam a uma certa altura já viveram tudo. Temos em miúdos, geralmente. Eu tenho alguns, converso com eles e eles dizem-me: e hoje de manhã a minha mãe e o meu pai estavam num coisa muito alto e depois falam também alto connosco e depois já venho irritado, eu não gostava nada disso. De modo que, pronto, e eu às vezes pergunto, foi sempre assim? Não, agora é mais porque o meu pai está desempregado, só a minha mãe é que trabalha e de modo, pronto, a relação não vai assim tão bem como deveria, como era mais antigamente, porque nota-se que também há mais falta de emprego. Eles, entre os rapazes e raparigas, que eles acham que nada é violência doméstica, mas eu vejo que acabam por estar sempre um ao outro, se um dá uma lapada, um murro, o outro também dá, eu acho que eles acabam por não ter a noção se isso será violência doméstica ou não. Acho que isso tornou-se tão banal para eles. E nós, ao falarmos com muitos deles, nós vimos que por trás de cada um que se tornam violentos, muitas das vezes, há uma história, há uma família estruturada. E isso aí faz com que eles sejam mais agressivos, estão sempre com o pé atrás, estão sempre na agressividade. Isso eu noto nisso. E se nós às vezes falarmos com eles acabam por dizer um bocadinho do passado, é porque os pais estão separados, é porque vivem com os avós, é porque isto, e vê-se cá ali uma família muito estruturada que acaba por eles influenciar em jovens a serem mais agressivos. Acho que devia ser um assunto que devia ser mais falado no mundo, porque existem cada vez mais casos de desigualdade de género e de violência doméstica. No meu tempo talvez era mais encoberto, as pessoas tinham medo de falar. Agora as pessoas estão um bocadinho mais abertas, as mentes estão mais abertas, apesar de ainda haver muito medo. Todos tivessem um bocadinho de discernimento uns pelos outros, ou seja, tentar respeitar a família, a cor e um pouco as opiniões de uns outros. E sim, eu achei que foi muito importante porque poderia abrir as mentes deles para eles começarem a aceitar melhor isso e, enfim, pararem também um pouco de julgar e pensarem no lugar do outro, porque eu acho que se fossem eles ou
serem bissexuais ou serem gays ou alguma coisa assim, que não iriam gostar muito que falassem que eles eram doentes por gostarem da mesma pessoa, pronto, gostarem da pessoa do mesmo género. Sim, eu achei importante e eu gostei dessa parte de explicação que o Tomé e a doutora Diana fizeram, porque eu achei, pronto, foi uma coisa que realmente me tocou e porque eu detesto mesmo a homofobia, não precisa de falar mal, de dizer tenho nojo porque eu sou homem e acho uma falta de respeito para nós homens, um homem gostar do mesmo, pronto, uma pessoa de um homem também, então eu acho isso um pouco falta de educação, porque se ele é homem devia ter respeito por outros homens também. Isso foi uma experiência para mim, foi muito boa e o Pedro e Inês, essas experiências todas, a violência no namoro, tudo, foi uma coisa que fez mais um clique na minha cabeça para aprender mais sobre isso. As pessoas não são bichos, não é porque são de sexualidades diferentes, não é porque se apaixonam por pessoas do mesmo género, que são monstros, que são coisas. Aquilo que aconteceu com o Inês e Cola Pedro é permitir-me estar mais atenta ainda, ter acesso a outro tipo de, se calhar, pormenores que se calhar não dava conta de outra maneira, ter ideias mais precisas, por exemplo, em relação aos diferentes tipos de violência. Nós falamos em violência doméstica e eu acho que para mim é como se fosse lá tudo dentro daquele bloco, e não, depois eu percebo que há a violência doméstica, há a violência de género, há a violência sexual, há a violência infantil, portanto, e cada uma tem alguns limites e especificidades diferentes. Isso para mim foi importante, foi interessante. Pronto, eu penso que eles estão, de modo geral, abertos, alguns ainda com muito preconceito de mudar certas mentalidades, portanto, tem-se mesmo de continuar a trabalhar. Apesar de já não serem temas novos, ainda há mentalidades muito fechadas em relação a determinadas coisas. Mesmo na simples relação entre homem e mulher e a forma como olhamos para uns e para outros, quer seja em contexto doméstico, quer seja em contexto laboral ou outros. Eu fiquei muito impressionado porque havia situações que eu não conhecia. Não tinha conhecimento que aquilo poderia acontecer e alguns termos também que não sabia o significado. E aprendi muito e mexeu um bocadinho comigo aquilo que foi dito lá. Que realmente a igualdade de género está a ser muito batida. Nós pensámos que falava-se menos do que é suposto e na realidade há muita coisa que ainda não está igual, e desde que estamos aqui Inês igual a Pedro, começámos a perceber que há mais pessoas que pensam como nós, que a igualdade deve ser posta. Foi muito bom, nós crescemos também como pessoas, acho que é o essencial. E acho que é sempre bom a gente participarmos destas atividades porque aprendemos sempre um pouco de tudo. Não podemos ser todos iguais, cada um tem a sua forma de ser, cada um é livre de vestir-se, de falar, de viver como quiser, de cada um ter a sua liberdade. Lá não guardem as coisas para si. Se estiver a passar por uma situação de violência de namoro ou violência doméstica, nunca guardem para si. São sempre enriquecedoras, sempre, claro, não é? Porque às vezes também nos dão outra visão, outra perspectiva sobre as coisas, dão-nos algumas dicas, por vezes, sobre como lidar com determinadas situações e também como abordar estes assuntos com os alunos, às vezes, não é? Que nem sempre é fácil, pelo menos nesta faixa etária, dos 10, 11 anos. Nunca sabemos se estamos nós a despoltar alguma coisa no qual eles não tinham pensado ou como é que eles encaram tudo isto. Não é? Às vezes com os mais velhos até é mais fácil, penso eu. Têm acesso, por um lado, eles têm acesso a muita coisa que antigamente não havia, mas ao mesmo tempo parece que o facto de terem acesso a tudo, não sei, parece que leva a que eles não se preocupem com nada. E a maior parte já acha naturalmente que é indiferente. Que tanto as mulheres como os homens podem ter determinada profissão ou até fazer as tarefas de casa, por exemplo. Há poucos que ainda estão mais canalizados para um ou para o outro. Eu acho que isso é importante falarmos, porque, como você disse, traz um bocado mais ao de cima, traz mais a vontade às pessoas de dizerem o sexo que elas têm e o sexo que elas gostam. E eu acho que isso é importante para a comunidade e acho que devemos aceitar cada um como é. E devemos nos aceitar a nós primeiro e depois aceitar os outros. Acho que as pessoas escolhem o que querem ser e não devemos criticar, porque o que acontece com as pessoas não vale a pena gozar, porque também podia acontecer connosco. Então temos de aceitar as pessoas com a escolha que elas querem, o que elas preferem, que se sentem melhor, e não criticar. Se eu fosse mulher, gostaria de ter o cabelo comprido.
mas não sou. Sou homem, sou o Pedro. Se eu fosse uma mulher, iria ser camionista, mas não sou. Sou um homem, chamo-me Duarte. Quem deve fazer as tarefas em casa? A profissão de arranjar cabelos é para quem? O que é que se passou aqui? Andem aqui pela sala e tentem não olhar nas pessoas quando se cruzarem com elas, está bem? Estou sempre a... Se calhar a culpa da minha.